Nós estamos hoje tendo o prazer, né? Vamos conversar, bater um papo aí com o Dr. Fausto Luiz Farhat. Ele é psiquiatra e vai falar um pouquinho para nós, né? Um assunto que ainda é tabu, mas que a gente precisa trazer, né? Nos meios de comunicação e abrir uma linha, né, para que as pessoas também interagem com a gente. Nós estamos no consultório dele, que tão nos bem recebeu aqui agora. Doutor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E é um prazer enorme colocá-lo na Web TV Andradas hoje para a gente falar desse tema tão importante. Né? Eu agradeço também essa possibilidade da gente poder estar falando sobre esse assunto tão importante. E que precisamos quebrar esse tabu, né, doutor? Sim, precisamos. Os meios de comunicação precisam falar mais sobre suicídio no Brasil, né? Por quê? Porque é possível prevenir suicídio, né? É possível prevenir. E em segundo lugar, nós estamos vendo um aumento muito grande nos números de casos ano a ano. Né? Em 2012, nós tínhamos 6.900 mortes por ano. Já em 2014, nós pulamos para 9.000. Né? Em 2019, nós já chegamos no número de 12.000 mortes por ano. E em 2021, foram 12.895. Né? Então, nós estamos na faixa de 12.000 por ano desde 2019. A pandemia não alterou nem para baixo nem para cima, né? É um número grande, né, de vidas perdidas. E o que é mais preocupante são vidas de jovens. A maioria das pessoas que morrem por suicídio estão na faixa de 18 a 30 anos. Né? Então, nós estamos falando de vidas que poderiam ser salvas, vidas de jovens que têm a vida pela frente, né? Têm um futuro, e que estão sendo perdidas. Né? O Brasil está na contramão do mundo. Tem países que estão diminuindo as taxas de suicídio. No Brasil, nós estamos aumentando. Então, realmente, é uma situação bastante preocupante. Né? O primeiro estado com número de suicídio é o estado de São Paulo. O segundo é Minas Gerais. Né? Daí a importância da gente estar comentando aqui em Minas, né, sobre essa questão. Então, realmente é um tema que não pode ser tabu, precisa ser comentado, precisa ser melhor informado, precisa acabar com as desinformações, né, com os receios de falar sobre isso, para a gente poder prevenir e salvar vidas. Doutor Fausto, você falou uma coisa interessante aí agora que me chamou a atenção. O que a gente escutava das pessoas, aí se foi a pandemia, ficou em casa, a pessoa entrou em depressão. E o senhor deu uma informação muito importante. A pandemia não aumentou e nem diminuiu. A que o senhor atribui, então, esse fato? Na verdade, por que uma pessoa tira a própria vida? Né? Sendo que a gente tem um instinto muito forte de autopreservação, de sobrevivência. Né? Na verdade, a maioria das pessoas que cometem suicídio, elas não estão procurando a morte, elas estão procurando sair de um sofrimento insuportável. Né? É um sofrimento que elas não conseguem controlar, né? Elas não conseguem pedir ajuda, muitas vezes. Né? Elas acabam se isolando, acabam não se abrindo com familiares, acabam tendo receios de falar que estão tendo ideação suicida, né? E mais de 90% dos casos está ligado a transtorno mental, né? Então, são transtornos mentais que levam a pessoa a uma ideação suicida e muitas vezes realmente a morte, né? Então, esses transtornos precisam ser tratados. A maioria dos transtornos que levam ao suicídio são os transtornos depressivos e os transtornos, principalmente, de dependência química, né? Mas existem outros transtornos também que podem levar, desde um transtorno obsessivo-compulsivo, uma esquizofrenia, transtornos bipolares, mas os maiores são os transtornos depressivos e dependência química, que estão aumentando no Brasil. Né? Por isso que os números de mortes por suicídio estão aumentando no Brasil. Os transtornos depressivos estão aumentando muito, de ano a ano, né? Já é a terceira causa de afastamento de trabalho, os transtornos depressivos, né? E a dependência química está aumentando muito no Brasil, né? E eles acabam levando
a pessoa a tentar ou a cometer o suicídio. Por isso que não teve alteração na pandemia, porque como esses transtornos estão aumentando, a pandemia não alterou. Apesar das pessoas ficarem mais em casa, mas como a pessoa se fecha, ela acaba não se abrindo, né? Mesmo que ficaram as pessoas mais em casa, mais próximas dos familiares, mas se a pessoa não se abre, não procura ajuda, não houve realmente alteração, nem para mais nem para menos. Os números continuam altos, né? Foram 12.895 em 2021, quer dizer, um número altíssimo, né? No mundo são 800 mil mortes, né? Isso por baixo, porque tem países que têm estatísticas bastante precárias. Provavelmente deve estar no número de 1 milhão de pessoas por ano que morrem de suicídio no mundo, né? E é um número alto. Isso é mais do que morre por câncer de mama, é mais do que morre por AIDS, é mais do que morre inclusive por guerras, né? 1 milhão de pessoas ou 800 mil pessoas no mundo é um número altíssimo, né? Então é um tema muito importante, um tema que precisa ser comentado e principalmente porque pode ser prevenido, né? Isso que é mais preocupante, a gente vê no Brasil aumentando e uma questão que pode ser prevenido, né? Como pode se prevenir? Principalmente identificando as pessoas de risco, né? E tratando adequadamente. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Sim. Os familiares que estão nos assistindo agora, as pessoas que estão nos assistindo, quais os sintomas, quais os alertas que a gente tem que ficar de olho e saber que aquela pessoa está passando por um momento difícil? Sim, porque como eu falei, muitas vezes a pessoa não se abre, ela não procura ajuda e ela não se abre para os familiares. Então, familiares, amigos, professores, profissionais de saúde, eles precisam ficar atentos em alguns sinais, né? Existem 4 sinais muito importantes. O primeiro são sinais de depressão, né? A pessoa que começa a ficar triste, melancólica, né? Cabisbaixa, começa a se isolar, começa a ficar mais calada, né? É um sinal, né? Segundo sinal, a pessoa começa a apresentar desânimo, perda de interesses. A pessoa que, sei lá, gostava de jogar bola, gostava de tocar um instrumento, gostava de conversar com os amigos, sair, começa a perder os interesses, né? Começa a ficar mais isolado, mais quieto, para de sair com os amigos, para de praticar coisas que gostava, né? A terceira questão é o desamparo, né? A pessoa se sente muito desamparada, muito sozinha, né? E, enfim, ela não consegue se abrir com as outras pessoas e vai se fechando, né? Vai se fechando e alimentando aquela ideação suicida, né? E um quarto sinal importante é a desesperança, né? A pessoa não vê futuro. Às vezes ela acaba soltando frases assim, eu não tenho futuro, não vejo perspectiva, né? Eu não vejo luz no fim do túnel. Então, assim, esses 4 sinais são muito importantes para os familiares ficarem atentos, né? Para que se possa encaminhar para um tratamento psiquiátrico, né? Então, assim, primeiro ponto para a prevenção, né? Como eu falei, a prevenção é possível. Primeiro, precisa identificar. Segundo, precisa tratar. Agora, tratar, aqui no Brasil, ainda existe muito preconceito contra o tratamento psiquiátrico, né? Ainda a gente escuta muito, eu não vou no psiquiatra porque eu não sou louco, né? Como se psiquiatra só tratasse de loucura, né? Na verdade, é a mesma coisa você falar, cardiologista só trata de infarto, ou endócrino só trata de diabetes, não. O que o povo chama de loucura é dos transtornos que o psiquiatra trata, né? A maioria dos transtornos que nós tratamos, os psiquiatras, são pessoas normais. Pessoas que estudam, que trabalham, que têm família, que têm filhos e que por algum problema na vida, alguma fase da sua vida, está passando por um transtorno emocional e que precisa de uma ajuda psiquiátrica, né? Então, assim, acabar com o preconceito contra o tratamento psiquiátrico é prevenir o suicídio, tá?
Outro ponto importante. No Brasil há muito tratamento paliativo, tá? É o que eu chamo assim. Eu faço uma comparação. A mesma coisa que a pessoa está com uma fratura no braço, em vez de procurar um ortopedista, ele vai procurar um massagista. Isso acontece na psiquiatria. A pessoa está com risco de vida, ela está com ideação suicida e não vem no psiquiatra, que é a primeira fonte de tratamento. Precisa de uma avaliação, precisa de um acompanhamento psiquiátrico. Nós estamos falando em risco de vida, nós estamos falando em risco de vida de jovens, né? Então não estamos falando de qualquer situação assim menor, né? É uma situação bastante preocupante. Então precisa de uma avaliação psiquiátrica. Isso é prevenir suicídio, tá? Há uma ilusão em grande parte dos pacientes psiquiátricos de que ele pode dar conta sozinho, né? Há muitos dependentes químicos que acham que pode dar conta sozinho, há muitas pessoas com depressão que acham que pode dar conta sozinho, ou às vezes com um aconselhamento, ou às vezes tomando medicações fitoterápicas, né, que não resolvem, né, e que só vai agravando o caso. Então, assim, essa ilusão também, que a pessoa não precisa de ajuda, é também um fator de risco. Então, assim, acabar com essa ilusão é prevenir suicídio, tá? Outra coisa importantíssima, a questão da medicação, né? Nós estamos falando de risco de vida, nós estamos falando de risco de vida de jovens, né? E precisa de um tratamento psiquiátrico e geralmente precisa de medicação. Só que ainda a gente vê muita resistência às medicações psiquiátricas. Eu escuto muito, eu não quero tomar remédio porque eu vou ficar dependente, ou tenho medo que faça mal, né? Na verdade, não existe esse risco de dependência. Se a pessoa fizer um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento médico, não há risco de dependência, né? O que há risco de dependência, é muito comum também na psiquiatria, a pessoa fazer tratamento por conta própria. Sim. Né? Isso acontece até em outras especialidades médicas. Por exemplo, tem casos de ortopédicos, neurológicos, que a pessoa acaba ficando dependente de medicação para dor, né? Existe casos de problemas gástricos, a pessoa fica dependente aí do omeprazol, pantoprazol, porque não faz o acompanhamento médico adequado. Então, assim, não existe risco de dependência fazendo acompanhamento médico. Segundo, as medicações são muito seguras, né? São muito seguras. E tem vários estudos mostrando, inclusive, que pessoas que têm transtornos psiquiátricos, tipo uma ansiedade, uma depressão, uma dependência química, que não fazem uso de medicação para tratar, elas adoecem mais fisicamente e o índice de morte é muito maior. As pessoas que fazem tratamento adequado, que tomam medicação, elas têm melhor qualidade de vida, elas vivem mais, tá? Então, assim, as medicações são muito seguras, né? Então, acabar com essa desinformação, com essa resistência a tomar medicação psiquiátrica é prevenir suicídio, tá? E outra coisa, assim, que eu gostaria de frisar é a questão, assim, dos profissionais da área de saúde, que precisam também identificar mais os casos, tá? Porque às vezes o paciente não vem no psiquiatra, mas ele vai em outros especialistas, ele vai, às vezes, né, em outras consultas. É importante os profissionais da área de saúde identificar e encaminhar para o tratamento psiquiátrico. Porque nós estamos falando, repito mais uma vez, nós estamos falando em risco de vida. Nós estamos falando em risco de vida de jovens, que é uma coisa muito preocupante. Doutor, uma coisa que a gente vê muito, principalmente entre familiares, é quando uma pessoa começa a apresentar todos esses sintomas que o senhor acabou de falar, e a família fala, isso é frescura, é querer chamar a atenção, a pessoa tem de tudo, o pai está de tudo, a mãe dá de tudo, e a pessoa continua dando sinais e a pessoa acha que aquilo é uma forma de chamar a atenção. Está na hora também da família acordar, né? Sim, isso é muito comum ainda, existe muito esse pensamento, né, de não levar a sério os transtornos psiquiátricos, né? Infelizmente, assim, quando é um problema físico, né, quando há uma fratura, quando há um infarto, a família se preocupa, realmente leva a sério. Os transtornos mentais, como não aparece
né? É o sofrimento da pessoa e às vezes, muitas vezes é incompreendido, né? Porque, como você disse, às vezes a pessoa tem tudo, tal, mas isso não impede que a pessoa tenha um sofrimento grande, né? Ela tem um sofrimento grande, um sofrimento insuportável, e para se livrar desse sofrimento, ela acaba tentando ou às vezes cometendo suicídio, né? Então, assim, acabar também com essa desinformação dos familiares, dos amigos, é importante. Realmente são casos sérios, são casos que levam à morte, está aumentando no Brasil, então nós precisamos realmente levar a sério. E levar a sério é tratar, e tratar é tratar adequadamente. Principalmente é um tratamento psiquiátrico em primeiro lugar, muitas vezes precisa de medicação, né? E depois a gente complementa com terapias psicológicas, atividades físicas, né? Se a pessoa tem uma religião, eu oriento a procurar mais a religião, né, a buscar mais a sua fé. Então, assim, mas inicialmente precisa realmente de uma avaliação psiquiátrica, precisa, se tem risco de vida, precisa de medicação, precisa acabar com o preconceito contra a medicação, contra o tratamento psiquiátrico. Ó, pessoal, vocês estão aqui pela Web TV, nós estamos falando com o Dr. Fausto Luiz Farhat, que é psiquiatra. A gente tabulou algumas perguntas aqui, mas ele deu uma aula agora para nós, né? Então, muitas perguntas foram desnecessárias, porque ele falou muito e muito bem. Eu tenho certeza que alcançou o objetivo aí da nossa entrevista. Doutor, para encerrarmos aí esse bate-papo gostoso, as suas considerações finais para quem está nos assistindo? Assim, então é isso. Eu acho que a gente precisa ficar atento, né? A gente precisa ficar atento para esses sinais que eu indiquei, né? Seja de um amigo, um professor, precisa ficar atento no aluno que está ficando diferente, que ele está vendo que as notas estão ficando ruins, ele está se isolando, né? Os familiares precisam realmente mudar essa concepção, precisa levar a sério. Transtorno mental é algo sério, é algo que pode levar à morte, então precisa acabar com esses preconceitos, com essas desinformações, né? E os profissionais de saúde também precisam encaminhar mais, né, para o tratamento psiquiátrico, porque realmente é uma situação preocupante o que nós estamos vivendo no Brasil, né? Um aumento de mortes ano a ano, de mortes de jovens que podem ser salvos, podem ser prevenidos, né? E que eles podem superar essa fase de dor, essa fase de sofrimento e levar uma vida normal, uma vida saudável, né? Com um tratamento adequado. Com certeza. Acabamos de conversar com o Dr. Fausto Luiz Farhat, ele é psiquiatra, atende aqui na cidade de Andradas. Nós vamos colocar para vocês aí no GC o telefone, o endereço aqui também do consultório do doutor. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, 3731-3637. Se você tem uma pergunta que você quer direcionar para ele, manda para nós aí no 3731-3637, que é o nosso WhatsApp, que a gente vai estar encaminhando para o Dr. Fausto e com certeza ele vai estar orientando vocês aí. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. A Web TV Andradas hoje sempre à disposição para a gente tratar de assuntos tão importantes assim para a população. Sim, eu agradeço também essa oportunidade da gente poder estar informando a população. Lembrando, pessoal, que é uma parceria da Web TV Andradas hoje com a Unimed Andradas, que está selecionando aí médicos super capacitados para falar com a gente a cada semana, a cada dia, um assunto diferente. E hoje nós falamos sobre o tabu, que é o suicídio, Setembro Amarelo. Se você está entrando agora e perdeu um pouquinho, volta lá, assiste toda a entrevista que super vale a pena. Doutor, mais uma vez, muito obrigada e sucesso. Obrigado, igualmente.